Olá! E nós estamos aqui com mais um Conexão Médica. Esse programa que traz especialistas médicos para falar sobre saúde, diagnóstico, tratamento e prevenção. Hoje o programa está um pouquinho diferente. Além da gente trazer os especialistas, a gente está atendendo o pedido de muitas pessoas que nos acompanham e a gente está trazendo alguns pacientes que tiveram diagnósticos difíceis, mas que estão aqui hoje para contar como acabou essa história. E eu já vou antecipar que tudo tem final feliz. Vamos lá? Hoje a gente está aqui com a Camila. Oi. Tudo bom, Tudo Camila? bem. Prazer. Que idade tu tens, Camila? 24 anos. Camila, me conta. Como que tu descobriu o diagnóstico? O que foi que tu teve? Vamos falar um pouquinho aí Sim. sobre o teu diagnóstico. Eu descobri o diagnóstico foi uma noite assim que eu passei muito mal. Foi tipo os episódios de virose que eu tive. Eu tinha muito vômito, diarreia. E naquela noite a gente foi para a emergência mais próxima, né, na cidade de Sapiranga. E eu também tenho cirurgia bariátrica. E por eu não ter um ano de cirurgia ainda, a médica só quis me liberar quando ela tivesse a certeza que estava tudo certo com a cirurgia. A gente achava que era algum problema com a minha bariátrica. Então ela pediu uma tomo e na tomo apareceu um pequeno cisto no meu pâncreas. Daí a gente recorreu ao meu médico que me operou, que não foi o Dr. Fábio, e ele foi tocando, que dava para esperar mais um certo tempo, que não era nada demais. Então, ele mandou esperar 2 meses. A gente esperou 2 meses, repetiu o exame e o cisto tinha aumentado um pouco de tamanho. Daí ele conversou com outro colega dele, por ele não operar essa parte. E o colega dele comentou, não, espera mais 6 meses e daí repete os exames novamente. Só que os meus pais não ficaram tranquilos com aquilo, né? Então, fomos atrás de outro especialista, que daí foi onde a gente encontrou o Dr. Fábio, que foi um susto, que ele falou assim para nós, né? Meu Deus! E que idade tu tinhas, Camila? Tinha 22 anos. Fábio, qual foi o diagnóstico da Camila? O caso da Camila é muito interessante, porque inicialmente uma lesão cística no pâncreas, na idade dela, é uma lesão benigna, até ocorre com alguma frequência e que a gente apenas controla, observa. Mas no caso específico dela, a lesão, ela além de ter aumentado de tamanho já no primeiro exame de controle, ele também tinha um componente hemático no interior. E, além disso, ele tinha o que a gente chama de um cisto complexo. Ou seja, ele tinha parte desse cisto, tinha uma área sólida, né? E isso me fez desconfiar da lesão e pedir, então, um novo exame para Camila e que reforçou não só essa complexidade do cisto, mas também um novo aumento desse cisto. Então, isso nos faz suspeitar de um cisto específico chamado cistoadenoma ou, eventualmente, em função da idade dela e pelo fato de ser mulher, né, de um tumor chamado tumor de Franz, né? Daí, então, que a gente acabou seguindo no tratamento. Então, o diagnóstico era um câncer de pâncreas. Uma lesão benigna, a princípio, mas com um potencial maligno significativo no pâncreas. E assim, ó, o pâncreas, eu acho até que tu já falaste aqui, porque o Fábio é nosso convidado, está sempre aqui com a gente, mas já falaste que o pâncreas, ele tem pode ser na cauda, pode ser... Onde é que era na Camila? Na Camila era na região da cauda do pâncreas, né? Entre o corpo e a cauda do pâncreas. E isso era um dos motivos também pelo crescimento rápido dessa lesão que gerava dores nela, no lado esquerdo em especial, às vezes um pouquinho nas costas.
né? E me diz uma coisa, o que tu sentiu naquele momento, quando vem o diagnóstico? Quando tu, depois de falar com o teu médico, consultar, e aí chega no Fábio, e o Fábio vem com esse diagnóstico. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito assustada, né? Tava eu e meu pai no dia da consulta ainda com o doutor. E o doutor... Desculpa. O doutor encaminhou a gente direto para o consultório dele. Ah, eu Calma, sei, calma, eu sei difícil. É difícil, né? É difícil. Mas olha só, né? Por que a gente está te trazendo aqui, né? O que tu tá falando, a tua fala hoje, Camila, ela é super importante para pessoas que estão passando Sim. por isso. E mostrar que tu tá Exatamente. aqui, que tá super bem, que isso passou, Sim, né? graças a Deus. É verdade. Mas o doutor já encaminhou a gente direto pro consultório para dar... Eu tenho IP, né? Então, para fazer o encaminhamento ali para liberar a cirurgia o quanto antes. Claro. E eu e o pai, a gente foi apavorada. A gente pegou um táxi ainda, a gente foi aos prantos, assim, ligou pra mãe para, né, falar para ela que também estava nervosa. E aí eu lembro que a cirurgia era para ser em junho. E foi antecipada. Exatamente. A gente acabou marcando a cirurgia em função do tempo de autorização, enfim, e na época eu havia proposto para a Camila e a família a cirurgia fosse realizada pela via robótica, né? Até por um momento de segurança, a questão estética em função a uma paciente jovem, Claro. né? Então isso tudo colabora, o tempo de recuperação é mais rápido, é mais efetivo, enfim, tudo melhor com o robô, né? E felizmente o convênio acabou autorizando antes, e a gente acabou adiantando a cirurgia dela. Eu lembro que foi de um dia para o outro, assim, que o doutor Fábio ligou, o consultório, ele ligou, e entra em jejum, que amanhã vai ser tua cirurgia. Eu fiquei, meu Deus. Ai. Mas eu fiquei muito aliviada também, tipo, resolver Sim. isso logo, né? Eu acho que uma das coisas que as pessoas pensam é exatamente isso, recebe o diagnóstico, quer resolver logo, né? Eu acho que Sim. isso é um desejo mesmo. E teve um medo aí, qual foi o maior Bastante. medo, Eu tenho né? muito medo de hospital, assim, não gosto. E eu fiquei com bastante receio, assim, e também de pensar como que seria depois, né? O meu pós-operatório, e sem um pedacinho ali do meu pâncreas, o medo de virar diabética também, que o doutor tinha comentado, que poderia ter o risco, né? Mas graças a Deus não... Tudo certo, meus exames são super bons. Ai, que legal. Mas foi né? esse receio, assim. E me diz uma coisa, tu tinha, depois de tudo isso, né, fez a cirurgia, tu traz na tua fala algumas coisas que são importantes, assim, né? Como que vai ser depois, né? Eu vou ter uma vida normal? Como é que as coisas vão acontecer? Então, tu achou que a minha vida não vai ser normal? Isso passou pela tua cabeça? Sim, passou. Principalmente o medo de virar diabética. Olha só, né? Isso é complicado. Na idade dela ainda, né? Imagina só, né? Acaba condenando ela o resto da vida a não só medicações, mas cuidados, complicações do diabetes e, porventura, descompensações dessa diabetes que restringem a vida dela. Né? Claro, super jovem, Sim. né? E fala pra gente assim, e hoje, né? Passados aí, tu tinha 22 anos, hoje tu tá com 24? Faz 2 anos de 16 de maio que eu operei. Olha só. E o que mudou? Como é que tá a vida hoje? Ai, muito boa. Continua a mesma coisa, na verdade, que nem o doutor fala. Isso foi uma página virada e parece que nada aconteceu, assim, porque eu tenho a minha vida tranquila. Tudo que eu fazia antes da cirurgia eu faço, né? Eu cuido muito da minha alimentação, eu treino, mas a vida normal de uma pessoa saudável. E é saudável, é isso aí Sim. mesmo, né? E deixa eu te perguntar. Fábio, como é que foi, assim, para esse plano de tratamento, né? Tá, teve o diagnóstico, foi uma cirurgia feita no robô, mas como é que foi esse plano, assim? Tinha que ter uma equipe multidisciplinar? Como é que foi isso no caso da Camila? Fala um pouquinho pra gente. Sim, né? Em função da idade dela, a Camila não precisa tantas avaliações pré-operatórias. Né? Ela acabou fazendo os exames de rotina pré-operatórios, sobretudo para avaliação do coração, da capacidade cardíaca dela. E no pós-operatório ela seguiu então com nutricionista, fisioterapia, enfim, todas as orientações de casa. Acho que também chegou a consultar com uma endócrina no pós-operatório também, para que a gente pudesse ter uma orientação endócrina no pós-operatório, mas que a princípio ela não ficou diabética, então ela está apenas em controle, né? Acho que um dado interessante da Camila foi, literalmente, eu ainda
não é brinquedo, mas assim, pontuei para a família no pós-operatório o diagnóstico da Camila, né? Ela acertou a bola dela literalmente na trave. Então, o diagnóstico da Camila foi de um cistoadenoma com displasia severa e atipias, ou seja, a fase pré-câncer, né? Numa idade tão tenra, né? Então, tu imagina que se sabe que os tumores de pâncreas, quando ocorrem numa idade tão jovem assim, eles são extremamente agressivos. E a Camila acabou tendo a sorte, né, de ter, por uma dor, um diagnóstico precoce disso e ainda conseguir tirar em tempo a lesão dela. Então, dentro da brincadeira, eu disse assim para ela: ganhasse na esportiva a primeira vez, né? Ganhasse na loteria, né? Que coisa boa. Eu até vou um pouquinho mais além, né, Fábio? Eu acho que aí entra também a experiência dos pais, a preocupação com a saúde dela, de terem ido ouvir outra opinião. Sim, exatamente. E eu acho que isso é muito importante também, né? Às vezes a pessoa fica tranquila ali, porque às vezes tu até nega a doença. Então, se tem um médico que diz pra ti, vamos esperar, tá tudo bem, tu fica tranquila, o tempo vai passando e isso pode até piorar. E a gente confiava, a princípio, naquele doutor, né? Então, tipo, eu poderia ter ficado pelos 6 meses que ele mandou eu esperar. Exato. E os 6 meses que passaram foi o tempo que eu fiz a cirurgia. Mas, a princípio, a conduta inicial é sempre de esperar e observar ao longo do tempo, né? Eu acho que o colega teve a conduta inicialmente certa, mas a gente sempre tem que tentar individualizar os pacientes, né? Eu sempre digo, não adianta a gente querer seguir uma tabela, uma figura no gráfico de um livro, né? Então, assim, era muito estranho a Camila, primeiro, nessa idade já ter um cisto complexo e, segundo, em tão curto espaço de tempo, em questão de cada 1 mês e meio, 2 meses que ela fazia uma tomografia ou uma ressonância, ela tinha crescimento da lesão. E, por fim, o conteúdo hemático da lesão também dentro desses exames. Isso, então, nos faz desconfiar muito de uma lesão ou pré-maligna ou já maligna, né? Mas, graças a Deus, passou. Com certeza. Camila, muito bacana tu ter vindo aqui, tu trazer esse depoimento, contar um pouquinho dessa história. Sim. Que nem eu falei, de final feliz mesmo. Já passou, tá tudo bem. E aí eu queria te pedir, se tu pudesse mandar um recado para alguém que acabou de receber um diagnóstico parecido com o teu, o que tu diria para essa pessoa? Acho que fica tranquilo. No início é bem assustador, realmente. Eu sei, eu passei por isso. Mas no final dá tudo certo, ter fé e tudo vai se ajeitar. Ai, que legal, né? Isso aí. A gente legal. Fica super feliz de te ouvir, né? Do Fábio tá aqui, assim, ó, a pessoa que te ajudou no momento que tu precisou. E uma coisa que tu falaste que eu acho que é muito importante também, né? Tu tiveste ali os pais contigo, a família e a fé em Deus, né? Sim, sim. Mais importante. Gente, super obrigada. Foi muito bom te conhecer. Prazer, e eu te desejo aí toda a saúde do mundo. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Parabéns, Camila. Obrigada.